Olá, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre o efetivo militar no Brasil, né? Vamos falar uma pequena análise ou adendo, né? Como que tá, né? As nossas forças militares, né? Do nosso país. E isso nós vamos falar sobre o Exército, a Marinha, a Força Aérea Brasileira, o Corpo de Fuzileiros Navais em relação à Marinha, né? As polícias militares de todos os estados, né, um número razoável, e eu não consegui achar o número total, né, de militares, né, dos corpos de bombeiros dos estados, né, apenas um pequeno adendo. Eu tentei pesquisar, mas não achei. Eu achei um outro assim picado, entendeu? Não achei uma média toda geral atualizada, então eu decidi não colocar o número dos bombeiros, né, mas não é muita coisa, entendeu? Então não deve passar entre a 100 a 200 mil militares, pelo que eu dei uma olhada assim, né, em todos os estados da federação, são os militares estaduais do Corpo de Bombeiro, né. Vamos falar um pouquinho apenas sobre os militares da ativa. Em relação à reserva, eu não achei muita coisa, muitas informações, entendeu? Eu tentei dar uma procurada, não achei, né. E como foi o método de pesquisa que eu fiz, né? Dei uma pesquisada na internet, em alguns locais eu achei um pouquinho mais, alguns locais eu achei um pouquinho menos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Aqui na Marinha, você tá vendo que o número total tá 80 mil militares. Em alguns locais eu achei 40 mil em relação à Marinha e à Força Aérea. E, tipo assim, é uma média e uma expectativa, tá? Então não leve a 100%. Não leve a 100% o número, porque essa média ela pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Claro, vamos ter bom senso, né? O governo federal ele não vai liberar, né, a quantidade total de militares que nós temos, né? Mas apenas a gente fazer uma média, né, para saber como é que tá o nosso país, fazer uma análise fria e séria, né, de como que tá, né, nossa parte de defesa, né, para guerra, né? Não só para guerra assim, mas pensando assim, né, defesa do nosso próprio país, da nossa soberania, né? Bom, primeira coisa, né, foi como que ficou o total, né? Bom, o número final ficou aqui com 935.455, né? Quase 1 milhão de militares. Provavelmente, vou ser bem honesto, minha opinião pessoal, como faltou o número de bombeiros militares, eu acho que um pouquinho mais, pode ser entre 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil no máximo, né? E lembrando que tem uma coisa, esse número que eu fiz assim, que chegou quase perto dos 1 milhão, os 935 mil, ele ficou com relação ao saldo ativo. Eu não sei quanto que tem isso em relação à reserva. E tem uma coisa que eu não coloquei adendo, eu dei uma pesquisada, tá? Eu dei uma olhada em relação a isso na internet, né? Mas muita gente não coloca aí nessa equação, né, o pessoal que trabalha na Marinha Mercante, né, que em tempo de guerra pode ser convertido para a marinha de guerra, e o pessoal também da aviação civil. Tem muita gente que trabalha na aviação civil e isso não leva em consideração, só para emergência. Então, para uma emergência da emergência, provavelmente esse número de pessoal pode aumentar, mas claro, dependendo da situação, a Marinha Mercante e a Aviação Civil são trabalhos bem específicos, sem falar alguns trabalhos que o pessoal não lembra muito, assim, que são importantes, mas o pessoal não lembra. Por exemplo, um mecânico, um engenheiro, um técnico, uma pessoa que trabalha mais assim, não na parte assim da ativa, mas que precisa assim, que são importantes, né, para se trabalhar, entendeu? As Forças Armadas, ela tem um efetivo razoável, mas eu vou te falar a minha análise pessoal, o que eu acho, né, sobre essa pesquisa que eu fiz, né. Vou ser bem honesto, eu acho que o nosso país ela tá deixando muito a desejar com relação às coisas de defesa, entendeu? Então, tipo, não é que eu acho que a gente tem uma defesa muito fraca, isso eu tô falando, essa análise fria que eu tô fazendo com relação a número de pessoal efetivo, entendeu? Recursos humanos, gente, tá? Então esquece lá os mísseis, bomba, carro de combate, essas coisas que o pessoal fica falando na internet que tem, às vezes é muito sem noção, né? Os mísseis destruidor de país, e o pessoal esquece de contratar funcionário, né? Bom, vou fazer um adendo, vou lembrar lá o pessoal do RM2, né, que é muito importante, e do nosso CPOR, NPOR, né. Bom, eu tava dando uma olhadinha, o pessoal comentou que o nosso CPOR, NPOR das Forças Armadas, né, para quem não sabe, CPOR é Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e o outro é o Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva. A diferença do centro para o núcleo é que um é mais simples e o outro tem relação com a arma, por exemplo, do Exército, Cavalaria, Engenharia, Comunicações, Artilharia, Material Bélico, quadro de saúde, quadro de intendência. Para quem não sabe, o quadro de intendência é o pessoal de logística, né? O pessoal de quadro de apoio também tem o pessoal da reserva que também faz parte dos quadros disso, entendeu? Então, tipo, o que isso significa? É que todos os centros, tanto do Exército, da Marinha, da Força Aérea, no país inteiro,
eles têm uma capacidade razoável em uma emergência, tá? Isso não significa que vai estourar uma guerra, uma terceira guerra mundial, tá? Em uma emergência, se for necessário, nós temos o pessoal da ativa, nas Forças Armadas, nós temos o pessoal da reserva, que o pessoal também não fala quanto que é, né? Que é uma parte desse pessoal da ativa, ou tem um pouquinho mais. Entendeu? E ainda tem o pessoal da reserva que o pessoal não fala, que são os RM2, são os militares temporários. Então, dependendo da demanda das Forças Armadas, pode emitir algum parecer para fazer uma contratação emergencial extraordinária, entendeu? Que é uma coisa, um ponto fora da curva, para contratar mais militares para os 3 ramos das Forças Armadas, tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Em relação também aos fuzileiros, que fica em relação com a Marinha, tá? E como que fica, né, a situação dos policiais, os militares estaduais dos estados e corpo de bombeiros militares? Muita gente não leu isso com relação no treco lá do Exército, que eu esqueci o nome certinho, né? Mas os militares estaduais, né, a PM e os bombeiros estaduais, eles são forças auxiliares do Exército. Então, em caso de necessidade de emergência, sim, como eles são militares, eles podem ser convocados para fazer o mesmo serviço convencional que os militares das Forças Armadas fazem para defender a nação, entendeu? Mas isso é uma coisa, tipo, extrema, tem que ser via decreto presidencial. Então, tipo assim, é só quando realmente a coisa tá preta, né, resumo da história, né, ou então, quer dizer, na verdade tem que ser acionado antes, quando a coisa começa a ficar preta, porque depois que a coisa tá preta, a coisa é outros 500. Quando o caldo começa a engrossar, né, que eles são convocados, né, mas lembra que eu falei que tem algumas coisinhas de equação que o pessoal não coloca, entendeu? O pessoal da aviação civil, o pessoal da marinha mercante, o pessoal também dos bombeiros, que eu não consegui achar um número, entendeu? Então, tipo, esse número aqui provavelmente é um pouquinho mais, e sem falar a capacidade que nós temos de formar militares da reserva para em uma emergência. Além disso, né, o que o pessoal não fala, que eu dei uma pesquisada em relação no próprio site das Forças Armadas, também tem os praças da reserva. Então, tipo, muita gente pode ser convocado tanto como cabo temporário, o sargento temporário, geralmente soldado temporário é o pessoal do alistamento militar obrigatório, jovens de 18 anos. Mesmo assim, sobre os soldados, cabos e sargentos também da ativa da reserva, que pode ser convocado para uma emergência também, caso seja necessário. Tanto de CPOR e NPOR, eles vão ser mandados para esses locais para serem treinamento, para fazerem treinamento, entendeu? Claro que depende do lugar para onde você vai nas Forças Armadas, depende se você é da ativa da reserva para onde você vai, dependendo da situação. Mas como é uma situação extraordinária, eles podem mandar todo mundo para um local só para fazer o treinamento básico, principalmente o pessoal que já não tem treinamento básico militar, né? Então, o que isso significa? Eu vou ser bem honesto, minha opinião pessoal. Eu acho que o Brasil, com relação ao nosso país inteiro, eu acho que o número de efetivo de militares, ele está muito sucateado. Eu acho que só as Forças Armadas tradicionais, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, era bater no mínimo uns 3 milhões de agentes, 1 milhão para cada força, entendeu? E bota mais 1 milhãozinho aí, botar 4 milhões para o CFN, o Corpo de Fuzileiros Navais, né? Muita gente vai falar, você é maluco, vai botar 4 milhões de agentes, não sei o que. Bom, primeira coisa o pessoal não sabe, né? Mas alguns estados, a Polícia Militar dos estados e o Corpo de Bombeiros estão com sucateamento de agentes. Então significa, vou dar um exemplo aqui no meu estado, Rio de Janeiro. Atualmente a PM conta com um efetivo mais ou menos de 40 mil militares total em relação ao estado. Com relação ao que é previsto em lei, é 80 mil militares. Então nós estamos com 50% a menos do efetivo total que era para a gente ter previsto em lei. Então o que significa isso? O que significa que a gente já está sucateado, a gente já está com menos da metade do que era para ter. E lembrando que eu não sei se cada estado tem uma meta, uma média, entendeu? E lembrando que tem estado mais afastado, estados menores, estados que as coisas funcionam diferente, né, com relação aqui, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa muito triste em relação, né, você vê que realmente falta gente para trabalhar. Então, tipo, não é que a gente, assim, o Brasil tem uma população de mais ou menos 200 milhões de habitantes. Então, tipo, nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos quase menos de 1 milhão de militares para parte de guerra total. Eu tô falando assim de uma forma um pouco mais simples. Estou dizendo que todo mundo, os 1 milhão vão para a linha de frente. Não, isso significa que muito menos disso vai para guerra. No máximo, talvez aí 200 mil. Porque tem o pessoal de logística, o pessoal que fica atrás, né? Então, tipo, não é todo... Hoje em dia a guerra moderna funciona diferente. Então, tipo,
Não é igual a época da Segunda Guerra, que tinham lá, não sei o que, o cara mandava lá 1 milhão de agentes, 2 milhões pra guerra. Hoje os exércitos estão profissionalizados, entendeu? Né, estão preparados em relação para fazer arte da guerra. E lembrando que tem uma coisa que o pessoal não fala: o incentivo da indústria de defesa, entendeu? Então, tipo assim, quando você analisa de uma forma um pouco mais fria, você pode falar assim: ah, o cara fala uma coisa meio sem noção, não sei o que, isso não bate, né? Mas quando você começa a ver o número total do seu militar no seu país, a formação técnica, entendeu? Muita gente não sabe, mas vou dar um exemplo assim, um trabalho específico, né? Lá em região, vou dar um exemplo assim, lá na região amazônica, né? Você tem lá os barcos lá do exército ou da marinha, uma coisa mais simples. Se o cara não tiver uma especialização em motores mecânicos a diesel, motor de barco, se o barco quebrar, quem é que vai consertar? É tipo isso, uma forma mais simples. O pessoal não sabe, mas os nossos parques regionais de manutenção das Forças Armadas estão muito bons com relação à parte de consertar equipamento militar, entendeu? Então, tipo, o pessoal não sabe, né, como você tem o treinamento desses profissionais, a capacitação, o treinamento, o trabalho, entendeu? Então vou dar um exemplo de uma coisa simples: cargas pesadas, carga de excesso lateral. Vou dar um exemplo assim: um motorista de carreta que leva lá um Leopard 1A5BR. Aquela carga é uma carga especial, entendeu? Esse motorista precisa ter um tipo de formação especial, entendeu? Já tem que ter carteira E. Aí depois da carteira ele tem que fazer um curso de especialização para carregar esse tipo de blindado numa carreta, porque é uma coisa pesada. Aí você tem que ter um pequeno comboio, entendeu? Além disso, aí tem que ser acionado a polícia do exército para dar uma escolta, porque algumas coisas em relação a onde vai ser passado isso por rodovias no nosso país tem que ter uma escolta, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que o pessoal não leva em consideração. Entendeu? O pessoal pensa assim: ai, não sei o que, a gente tem avião de caça, a gente tem tanque de guerra, a gente tem navio. O pessoal esquece que isso tudo tem manutenção. Se não tiver gente para consertar, ou até mesmo piloto, né, do blindado, quem trabalha na boa parte da manutenção, esses equipamentos não saem do lugar, entendeu? Né, apenas um pequeno adendo em relação sobre essa parte militar, né, que realmente o Brasil está muito deixando a desejar. Aí você deve estar falando: é possível aumentar brutalmente o número de contratações, né? Lembrando que algumas coisas assim, tipo, algumas coisas eu não coloquei em consideração. Por exemplo, Guarda Municipal, Polícia Civil, o pessoal do IBAMA, o pessoal da Polícia Penal Federal, entendeu? Então, tipo, em alguns locais, por exemplo, assim, lá interior, a região amazônica, as outras forças ajudam bastante com relação à parte de patrulhamento ambiental, crime de fronteira, entendeu? Depois eu tenho que fazer um vídeo muito especial vocês falando sobre o trabalho em relação sobre o CISFRON, sobre o sistema de monitoramento de fronteiras, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!